E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retorno às Aulas. Nós vamos estar aqui a partir de agora com vocês, trabalhando os conteúdos durante essas 30 semanas para que a gente possa completar esse ano letivo tão difícil, tão complicado, né? Então, para começar hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de língua e linguagem. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira distinção que a gente vai fazer aqui é entre linguagem e língua. O conceito de linguagem é um conceito muito mais amplo que o conceito de língua, porque existem várias formas da gente manifestar a linguagem. A linguagem é qualquer sistema, qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. Tá? Então nós temos aí a música como uma forma de linguagem, você tem uma organização para você compor mensagens, né? Você tem frases musicais que transmitem essa ideia. A matemática também é um sistema de símbolos que transmite uma certa linguagem, ou seja, quando você se coloca na proposição de um problema e resolve por meio de fórmulas, com números, você também está desenvolvendo uma linguagem. A dança é uma das mais belas formas da gente desenvolver a linguagem, né? Por meio do corpo, por meio do movimento, você está expressando uma emoção e as pessoas conseguem perceber o tipo de expressão que você está mostrando. Então, comunica é uma forma de linguagem. Uma forma muito interessante também que foi desenvolvida durante as guerras é o código Morse. Você operava com um sistema de símbolos para transmitir mensagens que iriam ser decodificadas em outro lugar para mostrar mensagens secretas. Então, o código Morse é também uma forma de linguagem. A mímica, quando você está jogando com seu amigo imagem e ação e você faz uma série de gestos para ele tentar descobrir qual filme que está sendo o objeto agora da avaliação, você está utilizando a mímica. O computador que você usa em casa, que eu uso, ele é quase completamente feito por meio de linguagens de programação. Então, tudo que a gente acessa na internet é feito por meio de linguagens, né? Então, nós podemos aí citar uma das primeiras, que foi o Visual Basic. Hoje a gente tem muito programação em Java e é uma forma de linguagem. Você programa para que seja dado um resultado. As imagens, de uma forma geral, também são consideradas como linguagem, tá? Quando você vê uma pintura, você vê que aquela pintura está transmitindo um certo tipo de emoção, ou uma escultura, ou determinado tipo de arquitetura, tudo isso consegue captar a emoção e transmitir de uma certa forma. Então, quando você vê imagens, pinturas, esculturas, fotografias, todas essas formas de comunicação transmitem o conteúdo e podem ser consideradas linguagem. E por fim, para a gente já passar para o nosso próximo slide, as línguas humanas. O que diferencia as línguas humanas de todas as outras linguagens? É o que eu vou tentar explicar para vocês nesse slide aqui. A língua, ela em primeiro lugar é um sistema inato. Nasce com o ser humano e possibilita a comunicação por meio de uma complexa estrutura anatômica. A gente não utiliza só a boca para falar. É um conjunto de estruturas da sua anatomia que começa no seu próprio cérebro, passa pelo seu aparelho fonador para que você possa desempenhar a língua. Tá? A língua é uma forma de linguagem, mas ela é característica do ser humano. Nenhum outro ser vivo, nenhum outro animal utiliza a língua como nós utilizamos. E eu vou mostrar para vocês agora algumas das características particulares das línguas humanas. Depois, a língua humana ela é um meio finito com possibilidades infinitas. O que isso significa? Nós temos um conjunto de letras no alfabeto. É um conjunto muito pequeno, mas por meio de diversas combinações que a gente faz com esse alfabeto, a gente consegue resultados infinitos. Nós não temos palavras que são feitas com outras letras de outros alfabetos, né? Nós temos o nosso alfabeto e por meio desse alfabeto nós conseguimos formar palavras e essas palavras se combinam de formas diferentes, se combinam em sintagmas, esses sintagmas vão se juntando e cada vez mais a rede vai se tornando complexa. Então, por meio de um conjunto finito, nós conseguimos fazer a linguagem ser infinita. Nunca pode ser exaurida. As línguas humanas são uma exclusividade dos seres humanos, como eu falei, pelo fato dela ser inata, ser orgânica, desenvolver um órgão mental. O que é interessante da gente falar desse órgão mental? O seu cérebro, ele tem particularidades para o desenvolvimento da linguagem.
Nós já conhecemos hoje na biologia, na neurobiologia, algumas estruturas que são responsáveis pela formação da linguagem, né? Então nós temos aí a área de Wernicke como uma dessas áreas, a área de Broca, entre várias outras estruturas neurobiológicas que são responsáveis pela comunicação. Então, se você afeta, por exemplo, alguma dessas estruturas, você vai ter uma coisa chamada afasia, e isso vai afetar diretamente a forma como você usa a linguagem. Você pode parar de utilizar determinadas funções relacionadas à língua. Então, isso mostra que o seu cérebro tem uma estrutura complexa voltada para o uso da linguagem. E isso é muito interessante. Essa linguagem ela se desenvolve também não somente por meio das propriedades neurobiológicas, mas existe um fator social importante também, que é o input. Os dados que você recebe de fora são muito importantes para que você possa constituir o seu sistema linguístico. É como se você estivesse montando passo a passo um quebra-cabeça, recebendo as peças, mas a capacidade de montar o quebra-cabeça e organizar tudo vem do seu cérebro. Então você vai juntando as pecinhas que você vai ganhando e vai fazendo um quebra-cabeça. Mas o que é importante ressaltar é que você tem a capacidade mental de montar esse quebra-cabeça. E essa capacidade, ela começa muito antes de você entrar na escola. Então não é um aprendizado, não é um aprendizado formal. É algo que o seu cérebro tem e que você, desde pequeno, começa a desenvolver. Passando para o próximo slide, nós vamos ver alguns usos da linguagem. A gente pode classificar os usos da linguagem em verbal e não verbal. Quando a gente fala de usos da linguagem, a comunicação de uma maneira mais ampla, e aqui a gente está falando de linguagem e não de língua, tá, pessoal? A linguagem não verbal, ela está associada a todo tipo de informação que você transmite em que não é utilizada palavra. E aí você tem, por exemplo, esse símbolo do cigarro aí, né? Você tem o cortezinho aí no cigarro, e você entende que esse corte dessa cor vermelha significa que é proibido. Diferentemente da mensagem que a gente tem do lado, que é proibido fumar neste local. Essa mensagem caracteriza um uso verbal. Então é muito simples, pessoal. O uso da linguagem verbal é o uso que tem palavras. E o uso da linguagem não verbal não utiliza palavras. E quando a gente tem palavras e imagens sendo utilizadas simbolicamente, né? Imagens, símbolos, palavras. A gente tem esse exemplo aqui de baixo, que é uma linguagem híbrida que a gente chama, né? A gente tem, nesse caso aqui, uma placa alertando para os trechos com alto risco de atropelamento de animais silvestres, e do lado você tem a figura de um tamanduá, que é um animal silvestre que pode estar atravessando nessa pista. Então a gente tem das duas formas, a linguagem verbal e um símbolo na imagem do tamanduá, fazendo essa ideia de linguagem híbrida. Tudo bem? Então aqui nós temos no quadro das linguagens verbais os textos escritos, Libras, que é uma forma de língua, tá, pessoal? Libras não é gestos, Libras é língua. Utiliza-se de gestos para fazer a comunicação, mas é considerado língua. Inclusive, Libras é considerado língua oficial do Brasil, beleza? Então, lembrem-se disso aí. E nós temos a fala. A fala também transmite uma linguagem verbal, se organiza por meio de sentenças, né? E linguagem não verbal nós temos as pinturas, as esculturas, as imagens, os sinais, os símbolos, as expressões, todas essas placas de trânsito que você vê todos os dias, o semáforo quando você vê uma luzinha vermelha, que aí é para você parar, a luzinha amarela que é para você ter atenção, a luzinha verde que é para você poder passar livremente. Todos esses sistemas de símbolos são inerentemente voltados para a linguagem não verbal. O próximo slide vai falar a respeito do que é gramática. E aí nós temos a concepção de gramática de uma maneira muito equivocada, ensinada desde quando a gente era criança. Eu vou tentar corrigir para vocês hoje um pouquinho dessa concepção de gramática. Primeiro, vamos falar do que a gente conhece do que é gramática, né? Então nós temos lá a ideia de que gramática é aquele livro que tem um conjunto de regras a respeito de como falar e escrever bem, né? Então, a acepção que nós conhecemos está voltada aí para uma gramática como um livro, e nesse livro contendo um conjunto de regras. Mas,
Conforme nós começamos a ver hoje, a gramática é muito mais do que isso. A gramática é um sistema mental que organiza as estruturas linguísticas na sua mente para que você possa desempenhar a comunicação. Então, a acepção mais importante de gramática é essa. É a gente ter a gramática como um sistema mental que organiza essas estruturas na sua mente, né? E por meio dessa gramática é que a gente vai poder ver assuntos como a variação linguística, que acontece ao decorrer do tempo e que faz com que as línguas mudem tanto, né? A gente vai ver a experiência que a gente tem com os enunciados, os discursos que são construídos. A experiência linguística ela é muito maior do que a gramática. A gramática pega uma variedade da língua, cristaliza e fala, olha, esse aqui é o manual de falar e escrever bem. Então vocês vão seguir isso e isso daqui vai ser a regra. Só que a língua, como ela é dinâmica, ela não se restringe a esse manual. A gramática é uma das variedades da língua. Né? A gente pode considerar a gramática como uma variedade muito importante para que a gente possa ter sucesso no meio profissional, no meio acadêmico, mas ela não limita a língua. A língua é muito maior que a gramática e o trabalho de estudo da língua é feito pelos linguistas. Então, vamos entender melhor um pouco o que é variação linguística. A variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua que apresenta variação entre os usos por fatores históricos, situacionais, geográficos, entre vários outros fatores. Então, por exemplo, nós temos um país muito grande que é o Brasil. No Brasil, a gente tem diversas formas de manifestar algumas palavras, alguns sons, algumas estruturas. E essas diferentes formas de manifestar essas variações, a gente vai chamar de variação linguística. Por exemplo, olha aqui, o caso do din-din. Aqui em Brasília a gente chama din-din, mas em outros lugares do Brasil a gente tem vários nomes para ele. Por exemplo, geladinho, chup-chup, sacolé, sacolete, juju, gelfruta. Todos eles se referem ao mesmo objeto, que é o din-din que você conhece. Mas, se você de repente chegar em alguma outra região e pedir um din-din, talvez a pessoa não vai saber te informar o que é isso. Então, você está dentro de um contexto que há variação regional geográfica. Dependendo da região do Brasil onde você esteja, você tem que saber se comunicar de uma determinada forma diferente. Existem basicamente dois tipos de variação linguística. A variação diacrônica, que é a variação que acontece no decorrer do tempo, ou seja, desde quando a língua portuguesa surgiu até agora, durante diversos momentos houve pontos em que a variação aconteceu. E a outra variação é a variação sincrônica, que acontece agora. Enquanto a gente está aqui conversando, pode surgir uma nova palavra, um novo contexto, e aí a gente vai ter o surgimento de uma variação, tá? Então, esses dois tipos básicos de variação vão gerar esses vários exemplos que nós temos aqui. Por exemplo, uma variação sintática, que é muito mais difícil de acontecer, tá, pessoal? Porque vai mexer na estrutura da língua. A gente tem aqui como exemplo a diferença do verbo faz na frase faz o que eu estou dizendo para faça o que eu estou dizendo. Esse tipo de variação é considerado uma variação sintática porque mexe com a questão do verbo no imperativo. No português do Brasil, a gente tem várias formas de utilizar o imperativo e uma delas utiliza esse verbo na forma do indicativo, que é o verbo faz, e outra na forma do subjuntivo, que é o verbo faça. E essas duas formas coexistem, foi inclusive o objeto de meu trabalho no doutorado, né? Reconhecer essas diferenças. E a gente tem aí uma forma de variação sintática que é muito legal da gente estudar. Outra variação que a gente tem é a diacrônica, como eu já falei para vocês. E aqui a gente tem um exemplo da expressão que é feito de vossa mercê, né? Que seria equivalente a como você está. Essa expressão evoluiu para vós mercê. E aí você pode até ver em algumas novelas da Globo, né? Novelas mais tradicionais, novelas de época, que vão mostrar essa estrutura vós mercê. Essa estrutura evoluiu para você e hoje a gente também utiliza, além do você, o C. Você tá bem? Então, essa é uma forma muito interessante da gente observar a variação diacrônica, uma variação que acontece ao decorrer do tempo. Voltando para a variação geográfica, olha só que interessante o exemplo do pão, né? Nós temos aqui em Brasília o pão de sal, ou pão francês, mas lá no Rio Grande do Sul, terra do professor João,
é chamado cacetinho. Lá no Ceará, carioquinha. E na região norte, carequinha. Então nós temos aí 4 formas diferentes para a gente chamar esse objeto, né? Essa propriedade do pão em várias regiões. Nós temos também uma variação situacional. E esse nome que eu coloquei aqui, ó, variação diafásica, vocês não precisam saber não, tá? Isso daqui é um termo técnico para a gente informar esse tipo de variação. Mas é uma variação de acordo com o contexto em que você está, a situação em que você está vivendo. Então, se a gente tem... E aí, galerinha, beleza? É uma situação mais informal de comunicação. Se você tem... Senhoras e senhores, boa noite. É uma situação formal ou informal? Uma situação formal, né, pessoal? Então, você se comunica de uma forma muito mais imposta, você tem muito mais cuidado com o que você está falando. Essa diferença de situação caracteriza também uma variação linguística. Uma variação entre grupos sociais. Por exemplo, existe um grupo muito fechado de pessoas que estudam direito. E essas pessoas que estudam direito, elas começam a utilizar, por conta do estudo, uma série de palavras e grupos de expressões muito peculiares a esse conjunto de pessoas que trabalham nessa área. Então a gente até chama hoje de juridiquês, né, por causa do meio jurídico, tá? Mas a gente também tem outras profissões que utilizam muitos jargões particulares, como os médicos, né? Existem os jargões médicos, então a gente vê que é um tipo de sistema também organizado que mostra uma variação linguística. Por fim, para a gente falar existem vários outros, mas eu vou encerrar com isso aqui, que é a variação fonética, que vai dizer respeito a como você fala, né? Aos sons que você produz. E aí a gente tem no Brasil uma grande diferença de várias formas nas regiões. Por exemplo, uma das mais famosas é o chiado do Rio de Janeiro, né? Estamos, né? Fazemos, vamos. Esse chiado do Rio de Janeiro é muito característico e você sabe que uma pessoa é carioca só por ela falar assim. Já em Goiás, a gente tem o R, que a gente chama R retroflexo, né? Então a gente tem o porta, porteira, né? Então esse R é muito diferente do R que a gente utiliza aqui em Brasília, que é um R que a gente chama R aspirado. Porta, porteira, né? Inclusive o nosso S também é aspirado. Então vamos, né? Estamos. Isso tudo vai mostrar pra gente essa variação regional. Essa variação regional no campo da fonética. Beleza, pessoal? Então, um momentinho aqui para a gente relembrar e passar para o nosso último tópico da aula de hoje, que é muito importante. Os conceitos importantes que a gente já aprendeu aqui. O conceito de língua, que a língua ela é um atributo inato do ser humano. Tá? Nós possuímos uma gramática mental, um sistema computacional responsável pela utilização da língua. Quando a gente fala de gramática, não é simplesmente aquele livrinho. A gramática é esse sistema computacional que a gente tem na nossa cabeça. Manual normativo, que é a gramática livrinho, ela também é muito importante. Só que ela é um manual que vai pegar apenas uma das variedades da língua, cristalizar para tentar manter um padrão. Por isso que a gente chama muitas vezes a gramática de norma padrão, porque ela estabelece um padrão da língua. Mas dizer que a gramática é padrão não significa que ela é melhor do que as outras variedades que a gente tem na língua. Ela é diferente, ela é muito importante para o mundo acadêmico, para o mercado de trabalho, mas ela não pode ser considerada com um juízo de valor, ou seja, fazendo com que as pessoas se sintam melhores por usarem essa variedade mais próxima da norma padrão. E aí a gente tem o conceito de variação, que diz respeito à língua em relação às inúmeras possibilidades de uso de acordo com os contextos. E a gente já comentou isso bastante agora há pouco, né? A língua é viva, pessoal. A língua, ela é dinâmica. Ela está o tempo todo propícia a acontecer alterações. E essas variações, lá na frente, quando se cristalizam, são chamadas de mudanças. Tá? E aí a gente vai começar então a falar do preconceito linguístico. Preconceito linguístico ocorre quando a gente menospreza uma ou mais variedades da língua em relação a outras variedades.
Geralmente, as variedades de uso que se afastam da norma padrão da gramática sofrem mais preconceito. E aí, pessoal, é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de preconceito, a gente fala de humilhação a outro ser humano, a considerar um outro ser humano pior por conta de determinada questão, por causa de determinado juízo de valor que a gente faz erroneamente em relação àquilo. Então, para isso, a gente vai para esse slide aqui, como ocorre o preconceito linguístico. E aí eu já começo mostrando aqui, ó, o preconceito linguístico é gerado ao se atribuir juízos de valor aos usos linguísticos. Pessoal, não é porque uma coisa é diferente que ela é pior. A gente não pode atribuir juízo de valor a uma coisa porque ela é diferente do que a gente conhece. A gente precisa ter domínio, a gente precisa conhecer e a gente precisa olhar aquilo com uma riqueza. Então o Brasil é um país muito rico, é um país que tem inúmeras variedades linguísticas. Então a gente precisa aproveitar isso e ver que isso é uma beleza que a gente tem no nosso país. Então, e valorizar isso, valorizar as diferenças que a gente tem em relação aos outros como algo positivo e não como algo negativo. Então a gente vê aqui, ó, você menospreza pessoas por terem sotaques diferentes do seu? Se chega uma pessoa de um outro estado, você acolhe ou você faz chacota da forma como ela fala? Dependendo da forma que você se comporta, você está exercendo preconceito linguístico, tá? Então não faça isso. Nós somos diferentes e a beleza está em ser diferente. E aí a gente vê que isso, essa questão do preconceito, ela é muito particular de uma visão egocêntrica, porque a pessoa que está chegando de fora para o seu contexto, ela é diferente no seu contexto. Mas se fosse você no contexto dela, você que seria o diferente. Então, menos julgamento, mais aceitação, mais acolhimento, e a língua é um lugar em que a gente precisa fazer muito isso, pessoal. Você acha que as pessoas que sabem mais gramática são melhores do que as outras pessoas? Infelizmente, pessoal, as pessoas julgam as pessoas que sabem mais gramática como melhores do que outras. E isso vai fazendo um abismo cultural no Brasil entre as pessoas que são consideradas cultas e aí o problema, as pessoas que não sabem a gramática são consideradas incultas, não têm cultura. Isso é muito complicado. Você dominar mais ou menos uma variedade da língua não te faz melhor do que ninguém. Imagina aquela pessoa super honesta, super de bem com a vida, que cresceu lá na fazenda, nunca teve acesso a uma aula de gramática. Ela não sabe falar? Ela não sabe se comunicar? Claro que sabe. Ela nunca pegou numa gramática, mas ela domina a língua de uma maneira espetacular para os usos que ela precisa. Então, a gente não pode julgar, fazer juízos de valor a uma pessoa que não teve acesso à gramática padrão. Isso é preconceito, isso é errado, isso magoa, isso machuca. Quem é mais esclarecido tem que falar e combater o preconceito. Passa para o próximo slide que eu vou dar um monte de dica legal para você. Aqui, pessoal, nós temos a primeira dica, que é leia o livro O Preconceito Linguístico. Esse livro é um livro fantástico do autor Marcos Banho, professor da Universidade de Brasília, tá? Ele vai falar a respeito de como que você faz o preconceito, por que ele acontece e como a gente combate esse tipo de preconceito. Tá? É um livro fácil de achar, o nome do autor é Marcos Banho. Tá? Além desse livro, ele tem vários outros que falam de preconceito linguístico, como o livro A Língua de Eulália, também uma novela que vai contar a história a respeito de preconceito linguístico, muito interessante de se ler, e é a primeira dica que eu tenho para vocês. A segunda dica, acesse o YouTube. Eu vou deixar aqui no Google Classroom um monte de vídeo para vocês assistirem que vai tratar a respeito do tema do preconceito linguístico. Então, não deixe de assistir, vai complementar muito seu estudo, seu conhecimento sobre esse tema tão importante. Converse com o seu professor, é a terceira dica. Seu professor, numa conversa, num bate-papo, pode te esclarecer muito a respeito de situações em que talvez você esteja cometendo preconceito linguístico e você não sabe. Então, converse com seu professor, ele vai chegar para você e vai te dar todas as dicas sobre isso. E o quarto conselho é assista filmes sobre isso. Também vou deixar algumas indicações aqui no Google Classroom para que você possa assistir filmes sobre esse tema. O Brasil tem um monte de filme legal que vai abordar situações de linguagem regional.
E essas linguagens são muito importantes para a gente entender a variedade e a riqueza e a beleza do nosso país. Então, a gente vê essa riqueza como algo positivo, vai fazer com que você mude a sua postura em relação ao preconceito linguístico. Ok, pessoal? Então, pessoal, o conteúdo é esse. Nós temos aí vários vídeos, várias coisas no conteúdo do Google Classroom para você poder estudar. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui. Não se esqueça de responder a atividade também. Ela que vai mediar a sua presença e a sua nota durante as nossas avaliações, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.